Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo no segundo livro dos Reis, nos capítulos 16 e 17. Lembrando sempre, nunca se esquecendo, que a versão a qual nós estamos lendo é a versão Almeida, revista e atualizada. Então vamos lá segundo livro dos Reis, capítulo de número 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou seu filho em sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. Tomou Acaz a prata e o ouro que se achava na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente para o rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos e saiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Então não confundam Síria com Assíria, então são dois países diferentes aí, né? E vendo ali um altar, enviou dele a um sacerdote, Urias, a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo quanto o rei Acaz havia ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, ele de Damasco, o rei, viu o altar, olhou, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação e aspergiu sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs de lado, no seu altar do lado norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: Queima o grande altar, o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e sua oferta de manjares, e suas libações de sangue, dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes e de cima deles, e tomou a pia e o mar, e tirou-os de sobre os 2 bois de bronze que estavam debaixo dele, e pôs sobre ele um pavimento de pedra, e também o passadiço coberto para uso do sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Então, veja que Acaz ele imitou até um modelo de adoração pagã estrangeira, né, removendo ali os utensílios que havia posto desde a época, né, Deus havia ordenado desde a época da peregrinação no deserto, lá no Êxodo, e mudou completamente aqui a forma de adoração, deixando os objetos que foram consagrados ao Senhor de lado e adotando outra liturgia cultica. Terrível. Quanto ao mais os atos de Acaz, o que ele fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Descansou Acaz com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora o capítulo de número 17. No 12º ano de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria,
Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviava mensageiros a Sor e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria, e fez habitar em Alá, junto a Rabor, e no rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos e todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postíbulos e todos os altos outeiros debaixo das suas árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas que provocaram o Senhor a ira, e serviram aos ídolos, os quais o Senhor lhe tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo a lei que prescrevi aos vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e tornaram-se vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem. Forte, né? Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício e deram-se a práticas de adivinhações, criaram agouros, venderam-se para o prazer, que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou a sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes de Israel, que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou Israel da casa de Davi e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou de Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria. E em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que disse o rei da Síria: as gentes que transportastes e fizestes habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabiam como servir ao Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que lá trouxestes, e que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira como servir ao Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses das cidades que habitava, e puseram nos santuários, nos altos, os que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Anergal, os de Ramate fizeram a Asma, os aveus fizeram Nibaz e Tartak, e os serfavaitas queimaram seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses
de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam o favor deles nos santuários altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações diante das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fizeram segundo os antigos costumes, que temeram ao Senhor. Não fizeram segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhe ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostreis diante dele, nem servireis, nem oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder, com braço estendido, a ele temereis, e ele vos fará prosperar, e a ele oferecereis sacrifícios, estatutos e juízos, a lei e o mandamento que vos escreveu. Tereis cuidado de vos observar todos os dias, não temereis a outros deuses, da aliança que fiz convosco, e não vos esquecereis, nem temereis a outros deuses, mas o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim também os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até os dias de hoje. Então, aqui, fala aqui do mau governo de Acaz, no capítulo de número 16, e no capítulo 17 explica detalhadamente o porquê que Israel foi riscado da presença do Senhor e ele foi invadido, e qual foi o motivo do cativeiro de Israel pela Assíria, mais especificamente no ano 722 a.C. Então, os irmãos, confiram direitinho que está ali descrito detalhadamente, tá, irmãos? O porquê que Israel foi para o cativeiro. Falando de Israel, é a tribo do norte, as tribos do norte, tá? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.